Hoje falaremos sobre um assunto que está sendo muito divulgado, que está rolando um acontecimento muito grande lá no Big Brother e que tem como tema, né, como nome técnico, positividade tóxica. E a gente resolveu falar sobre esse assunto, porque esse assunto, ao longo da semana, vou passar aí para Renata, porque Renata vai poder explicar muito bem aí essa situação toda que está acontecendo dentro do Big Brother. E o que é esse termo que a gente está usando aqui. Mas o fato é que a gente teve uma sucessão de episódios na última semana, né, especialmente, que reforçaram muito essa coisa dessa positividade tóxica. E aí, olhando nessa semana, a gente está sempre, eu e Renata, aí, olhando todas as semanas para pensar o que a gente enxerga do que está acontecendo no Big Brother e olha para o ambiente corporativo e fala, acho que isso aqui está acontecendo também no ambiente corporativo. Como é que a gente pode trazer esse tema? E esse foi um que ficou muito claro para a gente, na hora da gente definir. Então, Rê, tá aí a palavra contigo. Conte aí os últimos episódios de Big Brother Brasil, e aí a gente já fala sobre esse tema dentro do mundo corporativo. Isso, boa noite, Li, obrigada. Gente, desculpa pelo tombo, voltei, espero que eu não caia mais. Mas boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Vou reforçar o que a Li pediu. Aperta o aviãozinho, quem puder, encaminha para os amigos, por favor. E olha, pode apertar coraçãozinho, que a gente gosta também, né, Li? De coraçãozinho subido, a gente fica mais motivada aqui. Não, e detalhe, quando sobe o coração, a live vai vindo para frente. Então, o Instagram, gente, é uma sucessão de algoritmos, né? Então, se você encaminha a live, ele entende que a live tá legal, porque você tá encaminhando, aí ele traz ela um pouquinho mais para frente. Você aperta coraçãozinho, ele traz mais para frente. Então, ajudem a gente a ajudar o algoritmo, a ajudar a gente de volta, entendeu? Isso. Boa. Então, só para dar um overview, né? Como é que foi a semana lá na casa mais vigiada do Brasil? Na verdade, a gente já tinha observado alguns comportamentos que já tinham chamado a atenção da gente na primeira semana por parte do Thiago Abravanel, né? Para quem não assiste aqui o Big Brother, quem assiste deve estar acompanhando, já vai entender o que eu quero dizer. E para quem não assiste, o Thiago é o sobrinho lá do Silvio Santos. E ele, dentro da casa, tem um contexto dos famosos e dos não famosos, que são os pipocas e o camarote. O Thiago faz parte do camarote, porque ele é do grupo dos famosos. E desde o início, o camarote ele é um grupo que está bem... Na verdade, agora a casa já está mais polarizada, já está bem dividida entre pipoca e camarote. E desde o início, o Thiago vem adotando uma postura um tanto quanto positiva, mas no início a gente ainda estava observando, e no início, como a gente falou semana passada aqui, para quem estava aqui, a gente até comentou sobre isso, que nesse início, assim como no início de um trabalho, numa nova área, ou com um novo projeto, a gente está realmente mais eufórico, né? A gente tem essa tendência a estar ali mais animado, mais positivo mesmo. Só que a gente começou a observar que o Thiago teve dois discursos específicos onde ele falou muito fortemente a respeito de por que o Big Brother tem que ser sempre um lugar de conflito, de estresse, de porradaria. Eles querem ver briga, mas essa casa não. A gente vai quebrar o padrão, a gente vai fazer diferente. Por que tem que ser guerra e briga? Não, só para aumentar a audiência. Não, somos todos amigos aqui, todo mundo aqui se dá bem e a gente vai fazer bem diferente. Ele, inclusive, ele tem adotado até mais nos últimos dias uma postura bem como se fosse o líder mesmo de todos ali da casa. Então, ele teve dois discursos bem enfáticos, né? Dizendo ali para todo mundo que o bem vencia o mal, que não, essa edição não ia ser a edição dos conflitos, tá? Então, por conta disso, o Thiago, que é o Tadeu Schmidt, na hora de abrir o discurso na eliminação, para quem não assiste também, toda eliminação, o apresentador, né, que esse ano é o Tadeu Schmidt, sempre abre com um discurso e aí depois ele anuncia o nome de quem vai sair. Então, o Tadeu... foi 1 ou 2 dias antes da eliminação, o Tadeu abriu o discurso falando, né? A gente entendeu que provavelmente foi para o Thiago por conta desse discurso, já apontando que, mas como é que será que todo mundo vai se dar bem sempre com todo mundo ou vai lidar bem com todas as situações? Não é assim na vida da gente, na vida normal, por que seria assim no jogo?
Então, aqui fora, o Thiago já está sendo considerado pelos internautas, né, que quem assiste o programa, né, os fãs do programa, já como vilão dessa edição, que é uma coisa inédita, né, nas 22 edições, isso nunca aconteceu por alguém positivo, e a gente já vai explicar o que é esse positivismo, né? Mas ele já está cancelado aqui fora, então muito possivelmente, se ele não mudar essa postura dele, né? Porque assim, ao longo do programa, óbvio que vão acontecendo coisas, mas se ele seguir com essa postura dele de positivismo acima de tudo, possivelmente ele vai ser eliminado quando bater no paredão. Então, o que a gente quis trazer hoje é que, claro, nenhum extremo, a gente não vai levantar nenhuma bandeira de A ou B. Nenhum extremismo é certo. Mas o que a gente está vendo ali é um grupo, não só o Thiago, mas o Thiago é o maior nesse caso, né? Então tem ali mais umas 2 ou 3 pessoas que ficam pregando isso, né? Que não pode jogar, não pode ter conflito, renegando as situações difíceis e ruins que acontecem na casa naturalmente. Então é por isso que a gente tomou essa decisão de falar sobre esse tema hoje. E é importante reforçar para vocês que, assim, o que aconteceu, né? Se fosse minimamente o discurso do Thiago Abravanel nessa situação, né, e falar porque estava rolando um conflito e ele levantar a bandeira de que as pessoas não precisavam, né, ter necessariamente um conflito, que as coisas essa poderia ser uma edição onde as pessoas trabalhariam, viveriam, né, iriam conviver de forma mais harmônica. Se a gente parasse aqui o discurso, talvez a gente nem usaria esse tema para uma live. A grande questão é como isso foi pautado. Então, em diversas situações, tá, gente? Não foi um episódio só, tiveram algumas situações que o Thiago Abravanel levanta essa bandeira de que as pessoas não podem discutir, que elas não podem brigar, que a casa não tem como objetivo isso, que eles vão fazer uma casa diferente. E o grande ponto aqui acaba que todas as vezes que ele faz isso é quando existe alguma situação de conflito por algo real. Então, ainda, como eles estão há pouco tempo, ainda não deu tempo para discutir por causa de louça, ainda não deu para discutir por causa de amenidades. Eles estão realmente discutindo situações ainda maiores, questões ligadas a jogo, quem vai para paredão, quem não vai para paredão. E ele, todas as vezes que rola algum tipo de conflito nesta linha, ele para a conversa e já obriga as pessoas a falar com esse discurso de que ali vai ser diferente, que eles vão ser diferentes e que não tem que ser assim. Então, esse é o ponto que a gente quer trazer. Até que ponto vale a pena você jogar para debaixo do tapete, porque é exatamente esse o ponto, e a Renata vai explicar aí o que é esse positivismo tóxico, essa positividade tóxica. Mas o fato é, a pergunta que não quer calar, quando a gente olha para Big Brother e para a carreira de vocês até que ponto vale a pena a gente jogar para debaixo do tapete situações importantes, relevantes, que estão acontecendo nesse momento, porque de alguma maneira alguém falou para você, esse alguém pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser uma pessoa do seu trabalho, pode ser a própria internet, de que você não pode ter essa postura de reclamar de algo, que você tem que o tempo inteiro olhar para as coisas de forma positiva e não levar as coisas para conflito. Então, esse é o ponto que a gente quer levantar aqui. Mais uma vez, como a Renata falou, a gente vai explicar para vocês o que é, e a gente também não quer que você saia daqui achando que a gente está defendendo o oposto. A gente não vai defender o oposto. O que a gente está querendo mostrar aqui para vocês o que é o ponto de vista dentro dessa teoria do que acontece desse lado de cá e o que seria o certo, né? Onde é o caminho certo a se seguir. Então, para a gente começar, vamos só alinhar aí o que seria essa positividade tóxica e aí, na sequência, a gente continua trazendo reflexões aí do mundo do trabalho. Isso, perfeito, Lina. O que acontece? Como eu tinha falado antes, toda situação extrema, todo extremismo está errado, né? Então, assim, a gente não quer aqui, só reforçando o que ele falou, levantar uma bandeira que, então vocês são a favor da guerra, do conflito a todo custo. Não. Só que a positividade tóxica é exatamente essa postura do Thiago. É renegar as situações difíceis, renegar os sentimentos. Então, vamos lá. No nosso dia a dia, a gente, por diversas vezes, passa por situações
boas e situações não tão boas, né? Então, a gente, assim como na casa, lá do Big Brother, dentro do nosso contexto de trabalho, dentro do nosso dia a dia, a gente passa por momentos muito bons, né? Por momentos de comemoração, né? De vitórias, mas a gente também passa por dificuldades, passa por conflitos. Algumas pessoas, né, já passaram por conflitos, então é comum em equipes as pessoas ou baterem de frente, discordarem, terem pensamentos diferentes, ou mesmo dentro da empresa, viver um ambiente de cobrança, um ambiente tóxico dentro da própria empresa. Então, a positividade tóxica, ela prega que você tem que ignorar e descartar todo e qualquer sentimento ruim que você tenha. Então, o que o Thiago falou? Porque estava acontecendo alguns conflitos, como a Lilian falou. Então, naquele momento, ele falou para os participantes que reneguem o que vocês estão sentindo, entendeu? Não é para você ficar tendo um sentimento ruim, de raiva porque você foi pro paredão, ou de medo, ou de angústia. Para com isso, a vida é bela, vamos viver vamos seguir a vida. Então, quem nunca ouviu isso de alguém, né? Quem nunca conviveu com uma pessoa, ou ainda uma situação, quando você vai, como a Ali trouxe, eu tenho um problema, vou compartilhar. É comum quando a gente tem algum problema, a gente querer compartilhar, desabafar com alguém mais próximo, ou um parente, ou um amigo. E aí, quando você vai desabafar, essa pessoa tenta, a todo custo, desmerecer, descartar os sentimentos ruins que você está sentindo. Só que, veja bem, todos nós temos sentimentos positivos e sentimentos negativos. Eles existem por algum motivo, né? Então, todo mundo, sem exceção, tem sentimentos bons e sentimentos ruins. Então, como que a gente vai descartar, desmerecer, ignorar? Então, a positividade tóxica é justamente ignorar que eu estou sentindo raiva, que eu estou sentindo ciúme, que eu estou sentindo inveja, e descartar esse sentimento ruim e querer a todo custo que eu tenha só um olhar positivo para aquela situação. Só que o que acontece? Quando eu ajo dessa forma, quando eu ignoro meus sentimentos ruins, né? E com toda a força, tentando a força fazer com que eu tenha só sentimentos bons, eu não aprendo a lidar com esses sentimentos ruins. Então, aí que mora o problema, porque eles vão existir. A diferença que vai acontecer é como eu lido com eles. Se eu começo a ignorar, eles vão, em alguma medida, ficar ali e eles vão ter que, em algum momento, extravasar de alguma forma. Então, se eu não aprendo a lidar, se eu não olho para esses sentimentos e entendo, sim, eu estou sentindo raiva nesse momento, tá? O meu chefe me deu um projeto, me deu um desafio que eu não consigo entregar, ele não quer me ouvir, ou eu estou passando por milhões de situações ali dentro do meu trabalho e, assim, eu não posso ter pensamento positivo e achar que com pensamento positivo eu vou saber lidar com essa situação. Então, assim, o que eu faço com essa raiva que eu estou sentindo nesse momento? Estou com raiva do meu chefe agora, estou com raiva da empresa, estou com raiva daquele colega de trabalho. O que eu faço com esse sentimento? Então, é exatamente por isso que a gente trouxe, que a gente achou tão relevante, né? E está afetando tanto dentro da casa, assim como afeta as nossas vidas no trabalho, no dia a dia. E o que é importante a gente pegar e trazer para vocês, gente? Porque você pode estar pensando, né, vocês aí, mas aí você está falando de positividade tóxica, mas existem as pessoas que tentam ver o lado positivo das coisas. Então, qual é a diferença entre positividade tóxica e otimismo, tá? Para vocês entenderem que são vertentes diferentes. A positividade tóxica é quando eu não quero encarar uma situação que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, eu estou passando por um problema na minha empresa porque meu chefe não me promove nunca. Eu já tentei fazer várias coisas, eu entrego um bom trabalho, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho e ele critica o meu trabalho e isso me atinge. Eu me sinto mal. Por quê? Porque eu estou ali dando o máximo de mim, mas não estou recebendo uma contrapartida. Isso me deixa chateado, isso me deixa, de alguma maneira, incomodado, insatisfeito. Só que o que a positividade tóxica vem aqui? Ele fala o seguinte: você não pode sentir isso. É errado você se sentir chateado com essa história. Sabe por quê? Porque tem criancinhas na África que estão passando fome. E você, bem ou mal, tem um emprego. Então, seja grato. Aí começa a galera do gratidão, gratiluz, né, e etc. Então, assim,
Você tem que ser grato pelas coisas negativas que acontecem com você. Aí tem uma outra corrente que ainda fala que você tem que ser grato, porque aí na hora que você é grato, as coisas boas começam a vir. Ou seja, ele te obriga, ele te coloca numa opressão de, se você reconhecer que você está chateado com o que está acontecendo, isso vai se voltar contra você. Isso faz com que você tenha que, de alguma maneira, fingir que você não está pensando, não está sentindo isso. E isso aqui tem consequências, olhando pela ótica da neurociência e toda a parte da psicanálise. O otimismo é diferente. O otimismo é, eu vejo uma situação que me deixou chateada, eu absorvo essa situação, então eu presto, eu entendo o que está acontecendo ali, eu observo essa situação que está acontecendo e, após observar, eu vejo, ok, o que dá para eu aprender aqui, o que eu posso fazer para conseguir chegar no resultado. Então, eu não finjo que eu não sinto o meu problema, a questão é que eu tento olhar sobre o que eu faço com essa informação. Então, na positividade tóxica eu finjo que esse sentimento não existe porque disseram para mim que eu preciso ser uma pessoa grata 100% do tempo, então eu não posso enxergar as problemáticas da minha vida. Do outro lado, eu enxergo a problemática, mas eu tento entender o que eu faço com essa informação para superar. Essa é a grande diferença entre positividade tóxica e o otimismo. Qual é também o grande ponto da positividade tóxica? Normalmente, ela vai ter algum fator externo influenciando você nisso. Então, seja uma pessoa da sua equipe, seja um familiar, seja um amigo, seja o seu gestor, que traz para você essa pressão psicológica de que você tem que ficar feliz com o que está acontecendo. Ou que, se você ficar triste, existem pessoas que estão numa situação pior do que a sua, e só por você estar numa situação melhor do que a de alguém, você já tem que estar satisfeito com essa informação. E esse é o ponto central aqui, quando a gente olha para o que está acontecendo no Big Brother e o que está acontecendo no mundo corporativo. O que a gente, já trazendo aqui algumas situações que aconteceram comigo, né? Eu trabalhei durante alguns anos numa empresa que ganhava o prêmio de melhor empresa para se trabalhar, o GPTW. E eu entrei lá no primeiro ano que ela tinha ganhado. Então, ela ganhou o prêmio em 2007, eu entrei em 2008. E o que ficou muito claro para mim? Que, como a gente já tinha ganhado esse prêmio um ano, começou a rolar uma pressão psicológica nos funcionários de que você tinha que achar a empresa a melhor empresa para se trabalhar. E aí, gente, tem setores e setores. Tem áreas da empresa que eram super legais, que o gerente era realmente uma pessoa bacana, que existiam oportunidades, as pessoas conseguiam crescer e tudo mais. E existiam áreas da empresa, não só uma, mas algumas, que o gestor era um escroto, que a área era ruim, que as pessoas não eram pessoas bacanas de se trabalhar, e ponto final. Só que, como existia uma pressão de nós ganhamos o prêmio, então você veio para a melhor empresa para se trabalhar, e você tem que dar graças a Deus de estar aqui. O que ficou muito claro para mim no segundo ano, que foi o ano que eu entrei, rolou uma pressão psicológica em todo mundo de, se você avaliar mal a empresa, o errado é você, porque se a empresa já ganhou o prêmio e você acha que a empresa não é a melhor empresa para se trabalhar, então o problema está dentro de você, mas a empresa é perfeita. E o segundo problema que existia era muito nítido para mim que as pessoas que trabalhavam em áreas que eram ruins de se trabalhar, seja por conta da equipe, seja por conta do gestor, as pessoas que trabalhavam nessa área se sentiam culpadas de não gostar da empresa. Porque se você trabalha numa empresa que ganha o prêmio de melhor empresa para se trabalhar, uma empresa que a maioria das pessoas entram e falam que amam trabalhar ali, rola uma pressão psicológica para você amar trabalhar ali, e você não ama, então o problema está em você. Você é que é a pessoa desequilibrada da história, você que não está conseguindo enxergar as coisas direito. E aí a consequência disso, gente, é que as áreas que estavam funcionando eram ótimas, a coisa fluía, mas as áreas que o gestor era um babaca, era um escroto, ou a própria equipe era escrota, o ambiente era muito nocivo, porque a pessoa que não gostava de trabalhar ali, ela se sentia completamente oprimida, ou seja, ela não podia verbalizar que ela não se sentia feliz ali,
E ainda existia um discurso de que ela tinha que se sentir feliz, ou seja, se ela não visse a empresa como uma empresa boa, o problema estava dentro dela. E isso é algo que a gente precisa observar muito dentro do ambiente corporativo, porque às vezes você está numa ambiência que você não se encaixa, mas ao invés de você observar isso sob uma ótica do ambiente, né, sobre como que é aquela organização, como é que é a cultura, será que essa cultura faz sentido para mim ou não faz? Eu começo a me sentir culpado por não achar a empresa uma super empresa para se trabalhar. E isso acaba atrapalhando o meu desenvolvimento, porque eu não gosto da empresa, mas acho que o problema é comigo. Eu tento fazer alguma coisa de forma forçada e vou escondendo para debaixo do tapete outras problemáticas que acontecem dentro da empresa. E por aí vai, né, Renata? Oh, com certeza, nossa. Não, e assim, isso é bem chocante, né? Porque pensa assim, a gente está lá no dia a dia, né? Do contexto organizacional. Então, a gente já tem milhões de desafios para enfrentar. A gente já tem a cobrança interna, né? De resultado, de crescimento, de tudo mais. E, além disso, a gente começa a ter esse tipo de pressão externa também. Então, no meu caso, eu passei por duas lideranças desse tipo, onde a gente, por ser RH, a gente era cobrado por estar sempre feliz, de passar a imagem. Eu já ouvi coisa do tipo, você é RH, então a gente tem que, nós somos RH, então a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz, porque a gente dita o Todos os ritmo da dias. empresa, Renata, todos os dias. Então, É. quase assim, chegou na empresa, passou pela porta, deixa a sua caixinha de problema lá, nos seus sentimentos ruins lá na sua caixinha, e entrou, botou um sorriso no rosto e vamos embora. Então, isso não existe, gente. Assim, isso não existe, porque dentro ali de reuniões, quando a gente está validando um trabalho, um material, quando a gente tem entregas relevantes, e isso principalmente, assim, fazendo lá dentro do que ele está falando, que eu sei a empresa que é, e era uma empresa que ela trabalhava, além de ser certificada pelo GPTW, era uma empresa que ditava um ritmo forte, assim como também a maioria das empresas onde eu passei. Então, ainda tem isso, porque você, dentro de uma organização, onde você tem, às vezes, uma liderança que é mais agressivo, com foco em resultados, um ambiente mais agressivo, é praticamente, humanamente impossível você estar bem o tempo todo, tá? Então, de novo, só para reforçar, é muito importante vocês fazerem a separação disso, que não é que a gente esteja, de novo, né, levantando a bandeira de, então agora eu vou falar tudo que eu quiser sem travas, porque todo extremo é ruim. Eu queria agora fazer uma comparação com a psicologia positiva também, porque tem um pouco dessa confusão, né? Existe uma corrente da psicologia positiva que não é não é o que a gente está falando aqui. A psicologia positiva, ela não renega os sentimentos ruins, né? Ela não renega os sentimentos negativos. Ela entende os sentimentos e ajuda a pessoa a olhar por essa ótica e lidar com esses sentimentos, né? De uma forma positiva. É bem diferente, né? De eu ter que descartar. Então, no meu caso, eu tinha ali passei por duas lideranças que me cobravam o tempo todo. Então, às vezes, ali no auge da entrega, da cobrança que eles mesmos faziam, mas ao mesmo tempo queriam vestir uma capa de que não, tá tudo bem, a gente tem que estar bem, e é isso mesmo, vamos entregar, você está trabalhando aqui, seja grata, né? Poxa, tem tanta gente que queria ter uma fila gigante para entrar aqui. Quanta gente não queria estar sentado aqui no seu lugar? Então, assim, poxa, só de estar aqui já é motivo suficiente para estar rindo. E não é bem assim, né? Então, assim como no jogo, a nossa vida corporativa passa por altos e baixos. Então, quando a gente começa a olhar e entender que esses sentimentos, né, negativos, que numa situação de pressão eu posso sentir algo negativo, eu tenho que começar a olhar para isso e racionalizar como adultos que somos. Então, assim, olhar para o sentimento negativo e entender, caramba, eu não sou melhor nem pior que ninguém, todo mundo passa por altos e baixos. O que eu vou fazer para lidar com esse sentimento? Eu tô com inveja, eu tô com raiva, eu tô com ódio no coração, eu tô triste pra caramba? Então tá, ok. É sentar, respirar, ter sim um momento, a gente precisa de momentos, né? Às vezes até sozinho mesmo, para parar, esfriar a cabeça, entender, analisar, olhar de cima a situação e entender o que eu vou fazer com esse sentimento. Porque quando a gente começa a fazer isso,
automaticamente a gente começa a entender que tudo na vida tem solução, né? Então, vamos lá. Olhei o sentimento, racionalizei que ele existe, o que eu vou fazer com ele de agora em diante? Na próxima situação, eu já vou estar mais preparada que na primeira situação. Na terceira vez, eu vou estar mais ainda. Com o tempo, eu começo a ver que esse sentimento negativo, ele não é tão grande ou tão impossível de ser contornado como eu imaginava no início. Agora, do contrário, se eu desmereço ele, se eu finge que nada está acontecendo, eu só vou acumulando esse tipo de sentimento dentro de mim. Então, eu não aprendo a desenvolver, né, o que a gente é um termo bem comum, que é a resiliência. Então, assim, eu não aprendo a enfrentar esse problema. Então, assim, a resiliência é essa capacidade de olhar as adversidades e entender para que caminho que eu vou, para que lado eu vou e como eu vou lidar com essa situação. Quando eu desmereço isso, quando eu finjo que nada acontece, eu não desenvolvo, eu não amadureço, eu não cresço, né? Então, assim, não aprendo a lidar, só vou acumulando.